A gente sempre tem aquele cantinho no terreno, não é? Um canto esquecido atrás do barracão, uma faixa de terra junto à cerca, um lugar para onde a gente prefere não olhar. Aquela zona de desespero, tomada por ervas daninhas que parecem estar tramando a dominação mundial. E se eu te disser que esse pesadelo pode se transformar na horta dos seus sonhos, num cantinho impecável, produtivo e que vai ser um prazer para os olhos, e tudo isso em apenas um dia. Não acredita? Então preste bastante atenção, porque hoje vamos realizar um verdadeiro milagre no jardim. Vamos dar uma olhada no nosso paciente. Isso não são apenas ervas daninhas, são verdadeiras mini-selvas, um mar de dentes de leão, aquela grama teimosa que se agarra a tudo e mais uma dezena de invasores verdes não identificados. A terra aqui está dura como pedra, parece que nada cresceu nela por 100 anos. À primeira vista, parece que precisaríamos de uma equipe inteira e uma semana de trabalho pesado. A maioria simplesmente desistiria. Mas é justamente nesses lugares abandonados que se esconde o maior potencial. Vamos provar que a abordagem certa e alguns truques podem fazer milagres. Então, por onde começa qualquer grande transformação? Pois bem, com uma limpeza implacável. Vamos arregaçar as mangas e preparar-nos para a batalha. Nesta fase, o nosso objetivo não é apenas fazer uma arrumação superficial. Temos de declarar guerra total às ervas daninhas e vencê-las. E é aqui que a maioria dos jardineiros comete o primeiro e maior erro. Agarram na pá e começam a cavar heroicamente todo este pesadelo. Parece lógico, não é? Quanto mais fundo se cava, mais ervas daninhas se matam. Mas, na verdade, é o pior que se pode fazer. Vamos perceber por quê. Primeiro, ao virar as camadas de terra, está a trazer à superfície milhões de sementes adormecidas de ervas daninhas. Elas esperaram anos pela sua oportunidade, e você está a dar-lhes o início perfeito. Está literalmente a semear um novo problema para si no mês seguinte. Segundo, este tipo de escavação perturba a estrutura do solo e destrói micro-organismos benéficos. E, em terceiro lugar, sejamos honestos, é diabolicamente difícil. As suas costas não lhe vão agradecer com a entoação que espera. Vamos seguir outro caminho, mais inteligente e eficaz. Para começar, pegue num aparador de relva, numa foice ou até numa tesoura de poda simples. A nossa tarefa é cortar toda a massa verde alta pela raiz. É como raspar um paciente antes de uma cirurgia. Removemos tudo o que é supérfluo para ver claramente a frente de trabalho e chegar ao mais importante, as raízes. Veja, já parece muito melhor, não é? Aquela sensação opressora de selva sem esperança desapareceu. E agora, o segredo principal. Nesta fase, o nosso melhor amigo não é a pá, mas sim a forquilha de jardim comum. Sim, a forquilha mesmo. Os seus dentes não cortam as raízes em pedaços pequenos, como a lâmina da pá, mas sim as arrancam e as removem inteiras. É aí que reside toda a magia. A nossa técnica é simples. Não cavamos, mas sim revolvemos. Inserimos a forquilha no chão até a profundidade máxima. Balançamo-la um pouco para a frente e para trás para soltar o solo. E então, com um movimento suave, usamos a forquilha como alavanca e levantamos uma camada inteira de terra com as raízes. E então, com este torrão na forquilha, damos-lhe uma leve sacudidela. Toda a terra boa e solta volta a cair no canteiro, e nas nossas mãos fica o principal, um emaranhado de raízes de grama, dentes de leão e outros invasores. Este método permite remover até 90% do sistema radicular. Sim, pode parecer um pouco mais lento do que brandir uma pá, mas a longo prazo, poupa-lhe semanas de luta contra novos rebentos. Olhe para esta pilha. Isto não são apenas ervas daninhas, é um inimigo derrotado. E a nossa terra ficou no lugar. A sua estrutura não foi perturbada, e está pronta para a próxima e mais importante fase. A transformação num paraíso fértil. O campo de batalha foi limpo. Podemos começar a criar.
Uma vez que o terreno esteja limpo, é hora de preparar a base para as nossas futuras plantas. E é aqui que nos deparamos com o segundo grande erro: pensar que agora podemos simplesmente revolver esta terra e plantar algo. Não podemos. Olhe para ela. Após anos de abandono, esta terra está pobre, compactada, quase sem vida. As plantas aqui não irão viver, mas sim sobreviver. A nossa tarefa não é apenas cavar, mas sim criar um ambiente completamente novo e fértil. Não vamos revirar a terra. Em vez disso, vamos construir um canteiro diretamente por cima, seguindo o princípio de um bolo em camadas. Este método não é apenas incrivelmente eficaz, mas também poupa uma quantidade enorme de esforço. Assim, o nosso primeiro e mais inesperado ingrediente é o cartão comum. Sim, o cartão mais simples, o de caixas. Cobrimos com ele toda a superfície do nosso futuro canteiro, sobrepondo as folhas para que não haja frestas. Certifique-se de remover toda a fita adesiva plástica e os autocolantes. Por que o cartão? Ele desempenha 3 funções geniais. Primeiro, ele atua como a última linha de defesa, impedindo que os restos de ervas daninhas brotem. Segundo, ele retém a umidade nas camadas inferiores do solo. E terceiro, com o tempo, ele irá decompor-se, tornando-se alimento para as minhocas e melhorando a estrutura da terra. Agora que a base está pronta, começamos a montar o nosso bolo. Molhamos levemente o cartão com água de um regador para que ele assente mais firmemente no solo. E a seguir, espalhamos a camada principal, a mais nutritiva. Pode ser um bom composto maduro, humus de qualidade, ou até mesmo terra nutritiva pronta de sacos. Não poupe. Espalhamos uma camada com não menos de 10, e de preferência 15, centímetros de espessura. Este é o futuro lar para as raízes das nossas plantas. É o seu banquete self-service para toda a estação. E o toque final. Para tornar o nosso bolo ainda mais arejado e com maior capacidade de retenção de umidade, podemos adicionar uma camada de turfa ou substrato de coco por cima. Mas não é obrigatório. O mais importante é ter uma camada robusta de matéria orgânica sobre o cartão. Veja o resultado. Em apenas meia hora, onde havia terra cinzenta e compactada, surgiu um canteiro alto, escuro, solto e que respira. Ele já parece vivo e cheio de energia. Não apenas preparamos o solo, criamos um ecossistema ideal para o início. Agora está completamente pronto para a parte mais agradável, o planeamento e a plantação. E agora, a parte mais prazerosa e criativa da nossa transformação. Vamos converter o espaço que preparamos num verdadeiro objeto de design. Afinal, a horta deve ser não só produtiva, mas também bonita, não é verdade? Plantar de forma caótica leva à confusão, à má iluminação das plantas e a dificuldades na manutenção. Por isso, o nosso próximo passo é criar uma estrutura e forma bem definidas. A primeira coisa que dará a nossa canteiro um aspecto acabado e organizado são as bordas elevadas. Elas podem ser feitas de quase tudo. A opção mais simples e econômica são as tábuas. Podem ser tábuas velhas, que sobraram de alguma obra, ou novas, tratadas com um antisséptico seguro. Basta uni-las para formar um caixote retangular à volta do nosso canteiro. Uma alternativa é usar placas de fibrocimento, que podem ser enterradas nas bordas. Fica elegante e é muito durável. E se quiser algo mais natural, pode até usar ramos grossos ou pequenos touros de madeira, dispostos à volta do perímetro. A principal função das bordas é manter o nosso bolo fértil no lugar, evitando que se espalhe depois das chuvas e regas. Quando a estrutura estiver pronta, podemos nivelar o solo por dentro com um ancinho. Olhem como o lugar se transformou imediatamente. De uma pilha de terra sem forma, transformou-se num canteiro elevado, bem definido e organizado. Já nesta fase, dá vontade de plantar algo o mais rápido possível, e chegamos ao momento do plantio. Mas mesmo aqui, não vamos ter pressa. Vamos pensar em tudo com antecedência. É importante lembrar uma regra simples.
Plantas mais altas, como tomates ou pepinos tutorados, devem ser plantadas no lado norte do canteiro. Assim, elas não sombrearão as suas vizinhas mais baixas, pimentões, alfaces ou ervas. Para que as fileiras fiquem perfeitamente retas, vamos usar um pequeno truque. Pegamos 2 estacas e esticamos uma corda entre elas. Ao longo desta corda, fazemos os sulcos ou covas. Assim, todas as nossas plantações ficarão como se tivessem sido feitas com uma régua. Isso não é apenas bonito, mas também muito prático para a manutenção futura. Você sempre saberá onde sua cultura está crescendo e onde uma erva daninha pode tentar brotar. Plantamos as nossas mudas, espalhando cuidadosamente as raízes e cobrindo-as com terra solta. Não nos esqueçamos da distância ideal entre as plantas. Elas precisarão de espaço para crescer e se desenvolver. Após o plantio, regamos bem cada planta na base. Pronto, a nossa horta ganhou forma, vida e alma. Mas este ainda não é o final. À nossa frente, espera-nos um passo secreto muito importante, que garantirá uma vida longa e feliz à nossa criação. E assim, parece que tudo está pronto. As plantas estão plantadas e o canteiro parece impecável. A maioria, a esta altura, suspiraria de alívio e iria descansar. Mas nós vamos dar mais um passo, o passo final e possivelmente o mais crucial. Um passo que nos vai poupar dezenas de horas de trabalho no futuro. Estamos a falar, claro, da mulching. Mas o que é mulching? Em termos simples, é cobrir a superfície do solo com uma camada protetora de material orgânico. É como um cobertor para o nosso canteiro. E este cobertor faz verdadeiras maravilhas. Vamos ver por que é tão importante. Primeiro, é a nossa principal defesa contra as ervas daninhas. Uma camada densa de mulching simplesmente impede que a luz solar atinja a superfície do solo, e sem luz, as sementes das ervas daninhas não conseguem germinar. Adeus, capina cansativa. Acabamos de nos livrar da tarefa mais tediosa da horta. Em segundo lugar, a mulching é a melhor amiga da água. Ela, como uma esponja, absorve a umidade durante a rega ou a chuva e evita que ela evapore rapidamente sob o sol e o vento. A terra sob a mulching permanece sempre ligeiramente úmida. Isso significa que teremos de regar o nosso canteiro muito menos vezes. Economizamos não só tempo, mas também água. Terceiro, a mulching protege o solo. Ela evita que ele aqueça demais no calor e esfrie excessivamente em noites frias. Cria-se um microclima estável, ideal para o desenvolvimento do sistema radicular. Além disso, previne a formação de uma crosta dura no solo após as chuvas, e a terra permanece sempre solta e arejada. E, finalmente, com o tempo, a mulching orgânica se decompõe lentamente, transformando-se em nutrição adicional para as nossas plantas e alimento para micro-organismos e minhocas benéficos do solo. Nós não estamos apenas protegendo o canteiro, estamos o fertilizando e melhorando ano após ano. Mas com o que podemos fazer mulching? Há muitas opções. Grama cortada e ligeiramente seca do gramado é excelente. Palha ou feno funcionam muito bem. Pode-se usar cavacos de madeira, casca de árvore ou até mesmo folhas caídas. Nós vamos usar a opção mais acessível, grama cortada. Espalhamos uma camada uniforme de cerca de 5 a 7 centímetros de espessura por toda a superfície do canteiro, contornando cuidadosamente as próprias plantas. É importante não apertar a mulching muito perto dos caules, para que tenham espaço para respirar. Veja o resultado final. Nosso canteiro agora não é apenas bonito e funcional. Ele está protegido. É autossuficiente. Agora podemos ter certeza de que nosso esforço não será em vão. Criamos não apenas um canteiro, mas um pequeno, estável e saudável ecossistema que nos renderá colheitas com o mínimo de esforço. Agora sim, o trabalho está realmente concluído e chegou o momento da verdade. Vamos voltar um pouco ao que tínhamos esta manhã. Aquele pedaço de terra cinzento e sem vida, tomado por ervas daninhas. Um lugar que dava vontade de passar longe. E agora,
Olhem só o que temos diante de nós. Um canteiro caprichado de terra escura, com fileiras perfeitas de plantas jovens, protegido com mulching. Isto não é apenas um pedaço de chão, é um verdadeiro oásis, repleto de vida e promessas de uma colheita abundante. Nem parece o mesmo lugar. E o mais incrível de tudo é que isso levou apenas um dia. Sem mágica, apenas um plano bem definido e as ações corretas. Que reviravolta, não acham? Então, lembrem-se, transformar até o cantinho mais negligenciado não é um bicho de 7 cabeças. É apenas uma sequência correta de passos, ao alcance de todos. O segredo é não ter medo de começar. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até o fim. Se gostaram desta transformação no jardim, não se esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se no canal para não perderem novas ideias. E agora, uma pergunta para vocês. Qual é o cantinho mais esquecido da sua propriedade que vocês gostariam de transformar primeiro? Escrevam nos comentários. Vamos adorar ler as suas histórias.